Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E no vídeo de hoje, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, por algum acaso, você é aquela pessoa que ama jogos de tabuleiro, é claro que sim, senão não estaria no canal agora, né? Mas, por algum acaso, você joga menos do que você gostaria, tem dificuldade em encontrar pessoas para jogar com você, principalmente se você é uma pessoa que joga, por exemplo, jogos mais pesados, é difícil achar um grupo que vai jogar aqueles jogos que você tanto gosta, é difícil você falar assim, naquela quarta-feira da semana que vem é o dia que eu vou jogar e não achar para ninguém para jogar. Enfim, você é a pessoa que tem dificuldade de conseguir jogar com frequência jogos de tabuleiro, então este vídeo é para você. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas técnicas que meio que eu aprendi nesse começo de hobby de jogos de tabuleiro. A gente começou no passado. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, eu da Fabi. A Fabi não está aqui nesse exato momento. E eu vou contar um pouquinho da nossa história e como é que a gente conseguiu criar alguns mecanismos que mesmo a gente sem tempo, afinal de contas, tem dia que eu trabalho 12 horas por dia, tem dia que eu viajo no final de semana para trabalhar e mesmo assim a gente consegue ter uma rotina relativamente boa para jogar jogos de tabuleiro. Bora lá então conhecer quais são esses métodos. E pessoal, antes de começar o vídeo, só anunciando para vocês que vai ter um grande evento de jogos de tabuleiro na região de Jundiaí, que chama Além do Muro, que eles já faziam, faziam esse evento com bastante frequência. Depois da pandemia eles acabaram parando e estão voltando agora. Vai ser no dia 11 e 12 de outubro e a gente vai participar de um dos dois dias. Eu não sei qual vai ser o dia, mas um dos dois dias a gente vai participar e a gente vai estar levando o Root lá para quem quiser jogar, quem quiser conhecer, jogar com a gente. A gente vai estar jogando o Root lá, inclusive. O pessoal vai ter uma mesa ou duas ou três mesas específicas só para isso. Então, se você quiser participar, inclusive conhecer a gente pessoalmente, o alfabeto e tudo mais, dia 11 e 12, eu vou anunciar um pouco mais perto da data qual vai ser o dia que a gente vai realmente estar. Deixa eu só confirmar se é 11 e 12 mesmo. 11 e 12, e aí entra totalmente nesse tema de jogar jogos de tabuleiro com mais frequência, achar mais pessoas e tal. Esses eventos que são focados em jogar, em jogatinhas, são muito importantes para a gente conseguir difundir aí essa questão de pessoas conseguirem jogar jogos de tabuleiro. Vamos lá então, pessoal. Assim como qualquer outro vídeo, aqui nos timestamps vocês vão conseguir ver os tópicos relacionados ao vídeo, tá? Então, antes de eu falar os métodos, para quem quiser, senão você pode pular o vídeo aqui embaixo, vou contar um pouquinho a nossa história e como é que a gente conseguiu ter mais frequência para jogar jogos de tabuleiro, tá? Então, como é que começou, né, pessoal? Falei para vocês, né, amigos nossos convidaram a gente para jogar jogos de tabuleiro, isso ano passado. A gente não conhece jogos modernos, só conhece jogos antigos, tudo mais que a gente já falou várias vezes, né? A gente postergou várias vezes, chamaram, já falaram um jeito, a gente falou um dia, não, vamos lá, ver como é que é e tudo mais, e beleza. Então o encontro era muito mais focado em reunir amigos, conversar e tal, do que jogar os jogos. Os jogos eram um plus lá na hora. A partir disso o negócio tudo aconteceu, né? A gente começou a conhecer os jogos, começou com frequência, a gente começou a ir toda semana jogar e tudo mais. Mas aconteceu a reviravolta. Esse nosso amigo, que era o principal ponto de encontro nosso, ele morava sozinho, inclusive, na época e tal, no apartamento dele. A gente se reunia lá e ele falou, eu vou me mudar para Ribeirão Preto, que é o Ian. E aí o que aconteceu? No momento que ele falou que vai se mudar, esse outro nosso amigo também não tinha tantos, não sei como é que tá hoje, mas não tinha tantos grupos assim também. E aí a gente gostava de jogar em grupo, né? Normalmente em 4 pessoas que a gente costuma jogar, eu, a Fabi e os outros dois. Então a gente formava um grupo de 4 pessoas, né? E aí a gente falou, putz, ele vai se mudar. Eu não tinha muitos jogos na época também, eram poucos jogos e tudo mais. E a gente falou, putz, porque assim, também né, nessa época não era só focado nos jogos de tabuleiro em si, era muito focado na relação entre amigos também, né? Então os jogos eram uma coisa que complementava muito isso. E a gente não era tão obcecado assim a ponto de ficar pesquisando muito, entendendo muito. Então isso aconteceu mais de fato mesmo. Isso daí eu tô falando, pessoal, lá, sei lá, pra fevereiro, março, abril do ano passado, 2024, e a gente começou a gostar mesmo de jogos de tabuleiro independentemente, mais para perto do final do ano passado, então lá para meados de dezembro. E aí que começaram os problemas. Como a gente estava muito atrelado a jogar jogos de tabuleiro com amigos próximos, pessoas próximas, a gente tentou com a minha irmã, que a gente joga até hoje, só que com ela mora em Santos, a gente não se encontra com tanta frequência, ela tem uma filhinha pequena, então muitas vezes ela não consegue parar para jogar e tal. Então de vez em quando a gente até conseguiu jogar algumas vezes com ela no final do ano, mas é muito mais complicado, vamos assim dizer. E a gente estava pensando em procurar grupos de pessoas para jogar também e tudo mais. E aí foi quando a gente começamos a influenciar pessoas do nosso meio social a gostar de jogos de tabuleiro. Então, no caso, a Fabi influenciou a Vi, que é amiga dela, e o Lucas, que é o namorado. Começaram a jogar 1, 2 jogos, e também tinha a Má, que já conhecia alguns jogos na época e tal. E a gente meio que formou o nosso segundo grupo.
Depois do primeiro ter sido desformado, se formou o segundo grupo. E esse segundo grupo, a gente também se reunia, mas era uma vez por mês só, e tinha mês que a gente não se reunia. Então também ficou nesse processo onde a gente conseguia jogar, mas não conseguia jogar com tanta frequência assim. Então a gente não conseguia jogar com tanta frequência, a gente queria jogar com mais frequência. A gente estava pensando, bom, o que a gente faz, né? Acho que não chegou a uma conclusão, no final das contas. Nesse meio tempo todo e tudo mais, quando a gente jogava com os nossos outros amigos e tal, eu cheguei a jogar virtualmente, eu já vou falar sobre isso e tal, mas eu acabei não gostando tanto da experiência. Para algumas pessoas vai funcionar e para outras não vai funcionar. Eu já falo, mas é uma das maneiras para quem gosta de jogar jogos de tabuleiro, independente do meio social, vai ter uma alternativa bem legal para vocês, independente de onde vocês moram. Mas até aí tudo bem. Até que, quando começou a questão da Liga RU de São Paulo, que inclusive tem os troféus e tudo mais, o Henrique me convidou para ir na Arena BG, que é uma luderia, que é um espaço onde é meio que um restaurante e um lugar onde tem jogos de tabuleiro para as pessoas jogarem e comerem. E a Arena BG é aqui perto. A gente jogou uma vez, eu tinha meio que um preconceito, porque, como eu disse, eu estava acostumado a jogar pessoas do nosso... A gente estava acostumado a jogar com pessoas do nosso meio social, e não com pessoas que a gente não conhecia. Mas a primeira experiência foi legal. Falei, beleza, quer saber? Vamos fazer mais vezes, né? E Rush é um jogo que eu queria jogar há muito tempo, joguei 2, 3 vezes só lá atrás e não conseguia jogar de novo. E aí foi quando a gente começou a frequentar a Arena BG. Foi uma vez aqui, uma vez ali, até que começou a virar semanal. A gente começou a ir todas as semanas. E aí sim que a gente começou a conseguir jogar jogos de tabuleiro. De vez em quando a gente joga com o nosso grupo, mas não depende mais só do nosso grupo. Eu cheguei a formar um grupo de pessoas do Sacoman, que jogou umas 2 vezes, às vezes não consegue encontrar pessoal, mas quando a gente vai na Arena, a gente consegue jogar. Então, a gente achou várias maneiras e vários grupos diferentes que hoje a gente consegue jogar com uma certa frequência. Tem semana que a gente está muito apertado, então a gente não consegue jogar por falta de tempo. Às vezes até tem gente chamando a gente, vocês vão jogar, infelizmente não pode. Então a gente às vezes tem mais possibilidades hoje do que tempo. E aí no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que vocês podem criar essas conexões que a gente conseguiu criar por aí, onde vocês moram. Vamos lá, pessoal. O primeiro método que pode te ajudar muito a jogar mais jogos de tabuleiro é jogar virtualmente. Mas como assim, Thiago? Virtualmente? Mas jogos de tabuleiro não é justamente a questão do jogo físico? Então, pessoal, sim. Mas existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que jogam, como a gente gosta de jogar socialmente, presencialmente. Tem pessoas que gostam dos jogos de tabuleiro como jogo, assim como jogos online e tudo mais. Existem simuladores de jogos, onde vocês conseguem jogar boa parte dos jogos que existem de tabuleiro, exatamente como eles são, no meio online. O principal de todos, pessoal, é o BGA, que é o Board Game Arena. É um site onde você tem a conta gratuita e tem a conta paga. Na conta gratuita você tem algumas restrições, você consegue jogar vários jogos, entrar em salas de outras pessoas e jogar jogos que você não tem. Tipo, sei lá, o Harmonies. Eu imagino que, por exemplo, deve ter também o Vitkit, provavelmente. Eu não sei todos os jogos que tem, mas deve ter Vitkit, o Revive eu sei que tem, Terra Mística, assim, tem muito jogo mesmo. Então é uma opção legal para quem realmente quer jogar e não tem tanto opções na cidade e tudo mais. E ao mesmo tempo também para você aprender sobre o jogo. Você pode ver um vídeo no YouTube ensinando a jogar e replicando para jogar de fato no meio online. Ticket to Ride tem, por exemplo, o Azul tem vários jogos legais. E se você tiver a conta paga, aí você tem mais acesso, a fila é mais rápida, tem várias outras questões. Eu não sou especialista, mas eu posso depois estudar, fazer um vídeo específico sobre o BGA, porque eu posso ensinar vocês com detalhes como é que faz isso. Eu tive algumas experiências que eu não gostei tanto, porque eram jogos muito pesados, acabei jogando meio rápido e tal, mas é muito legal, e principalmente jogos médios e leves, é muito fácil de você identificar as coisas, conseguir jogar. Então assim, a primeira opção é justamente essa: você que quer jogar mais frequentemente, não se importa se é físico, online, ou quer aprender mais sobre jogos antes de comprar o jogo para ver se realmente vai gostar, o BGA é a primeira e uma ótima solução para vocês começarem. A segunda opção é você começar a criar uma comunidade na onde você mora. Uma das opções de você fazer isso é nos fóruns de board game. O principal fórum nacional que a gente tem de board game hoje é na Ludopedia. A Ludopedia é um site de board game no geral, de jogos de tabuleiro. Tem compra e venda de usado, de novo. Tem notícias, tem vídeos, tem um monte de coisa, meio que uma plataforma geral de jogos de tabuleiro. E lá também tem fóruns. E aí você pode simplesmente criar grupos de jogos.
E aí você consegue tanto abrir tópicos e falar, pessoal, eu gosto disso, quero jogar com frequência. Abra um tópico, você vai falar o que você quer jogar e tudo mais, e provavelmente vão aparecer pessoas em regiões mais ou menos próximas, falar, também gosto, também, né? E vocês podem montar um grupo lá dentro do Ludopid, e depois um grupo também no WhatsApp. E aí, quanto mais pessoas tiverem nesse grupo, melhor, porque mais chance de você ter de uma pessoa não pode, mas a outra pode e tal, e vocês se reunirem, tá? Então, se você conseguir um grupo de 15, 20, 30 pessoas, dificilmente vocês não vão conseguir se reunir quando você quiser para jogar. Não precisa ser necessariamente um grupo fechado de só tantas pessoas e só quando aquelas pessoas conseguirem jogar que a gente joga. Vocês podem usar a política de mesa. Eu chamo de política de mesa, que usa isso muito em luderias, e aí depois eu falo sobre as luderias que é um dos próximos tópicos, que é assim, você abre a mesa de um jogo, tal dia, tal horário, e é importante você dizer, pode vir iniciantes, não precisa saber isso do jogo, a gente vai ensinar, porque muitas pessoas não conhecem todos os jogos, né? E aí as pessoas vão colocando o nome na mesa e beleza, é isso, pronto, acabou. Quem for jogar, jogou, quem não for, não pode, beleza. Parte para a próxima e tudo mais. Então, a primeira dica dessa parte mais física, é acessar os fóruns e abrir grupos e na onde você mora tentar montar grupos. Lá na Ludopedia, por exemplo, e também grupos de WhatsApp. A segunda dica é procurar as luderias e os seus respectivos grupos. Como eu disse, eu falei da Arena BG, que é aqui próximo, no Ipiranga. Em São Paulo, obviamente, tem um monte, né, pessoal? O que a gente conhece mais proximidade por causa da Liga Roxa também e tudo mais é a Arena BG, que fica no Ipiranga, a Maritacas, que fica um pouco mais extrema da Zona Sul, fica mais lá entre Zona Sul e Zona Oeste, na verdade. Tem a Play Easy, que fica na parte um pouco mais central para Paulista. Enfim, tem várias outras luderias, tem a Place Games, que fica em São Caetano. E aí o que acontece? Essas luderias têm o ambiente físico, e como é que funciona? Você vai lá, ou chega na hora, se tiver a mesa disponível você faz, ou você pode, antes de ir na luderia, falar, eu quero reservar uma mesa. Você pode reservar uma mesa e pronto, você reúne as pessoas e joga lá. A questão são os grupos das luderias, isso que é legal. Porque no grupo, as pessoas, por exemplo, eu vou lá e falo, eu quero jogar o Village. Pessoal, lá no grupo do WhatsApp, eu quero jogar o Village nesse dia, nesse horário, abriu a mesa. As pessoas vão colocando os nomes. E aí você vai lá e joga com as pessoas. Então, mesmo que não sejam pessoas tão próximas assim, do seu convívio e tudo mais, ou não tem proximidade nenhuma, é legal porque são pessoas que você vai se reunir, pode conhecer novas pessoas para jogar, inclusive, e aí você consegue jogar o jogo que você tanto queria. Ou se você não tem tantos jogos, você simplesmente fica de olho nas mesas que vão ser abertas. A maior parte das mesas são abertas e qualquer pessoa pode entrar. Não tem restrição de conhecer ou não conhecer a pessoa, conhecer ou não conhecer o jogo. A maior parte das vezes as pessoas estão receptivas a ensinar sobre os jogos. E isso é um dos motivos que a gente conseguiu popularizar tanto o Root, que a gente está conseguindo, né? Então, esse é um ponto bem legal, tá? Procurar luderias na região que você mora, ou, se você não procurar, não conseguir achar luderias, são casas que tem jogos e tal, vocês podem criar grupos, como eu disse, para se reunir até em espaços públicos, dependendo, às vezes até um shopping, alguma coisa assim, vocês conseguem se reunir para jogar jogos de tabuleiro de maneira geral. E por fim, uma última dica é procurar grupos específicos de jogatina. Inclusive, existe um grupo aqui em São Paulo que chama Jogatina, que normalmente se reúne no Shopping Pamplona, que é um shopping que normalmente é um pouco mais vazio, e aí o dono do shopping deixa o pessoal se reunir para jogar jogos de tabuleiro na praça de alimentação, e aí você pode comer, inclusive, enquanto você joga com o pessoal. E esse grupo tem o grupo deles no Instagram, que vocês podem acessar, ver quando eles vão se reunir, os jogos que eles vão jogar e tudo mais, é a mesma política de mesa. Você vai lá, coloca o seu nome e participa, é basicamente isso, pessoal. Existe da Liga Root São Paulo, como eu já falei várias vezes também, para quem quiser jogar Root, a gente se reúne várias vezes, em vários lugares de São Paulo, especificamente falando. Só que você pode procurar se existe um grupo como esse. Se não existir, pessoal, existem vários grupos, é legal procurar na internet, procurar em grupos de WhatsApp, perguntar se o pessoal conhece, tá? Porque existem vários grupos como esse, além de eventos focados, como por exemplo, o evento Além do Muro, que vai acontecer em Jundiaí, que eles vão fazer um grande evento que é para as pessoas jogarem e tudo mais. E como eu disse, se você não tem isso ainda formado, você pode ser o predecessor aí de formar esse grupo na cidade que você mora. Então, alguém tem que começar. Se você falar, não tem ninguém para jogar, então é pronto, isso acabou. Se ninguém começar, realmente nunca vai ter o grupo, né, pessoal? Então, se você criar esse mecanismo de você começar a desenvolver isso na região que você mora, eu tenho certeza absoluta que se você se empenhar no começo, você vai conseguir criar um grupo minimamente viável para vocês conseguirem jogar pessoalmente e com frequência. Bom, pessoal, é isso. Então, vamos lá fazer as considerações finais, né? É muito importante, uma dica que eu vou dar é não ficar totalmente naquela questão afetiva com grupos específicos. A questão é, você quer jogar, você vai jogar. E é legal que quanto mais pessoas você vai conhecendo, mais pessoas você pode começar a criar uma relação até de amizade.
Lá na Arena BG, por exemplo, tem algumas pessoas que quase sempre vão, então a gente já conhece as pessoas, a gente troca ideia de vez em quando e tudo mais, conversa. Então, conhecer essas pessoas que são diferentes do seu convívio social pode ajudar bastante, até porque essas pessoas já vão estar receptivas a jogar. Diferente quando você pega uma pessoa que nunca jogou nada, vai ter que meio que treinar a pessoa desde o jogo mais simples, jogar aos pouquinhos, não é garantia que ela vai continuar jogando. Então, é muito importante essa questão que eu falei aqui de política de mesa aberta, é muito importante para você que quer jogar com mais frequência. E aí, como eu disse, muito importante que se você não tem nada disso na onde você mora, com certeza existem várias pessoas que gostam de jogo de tabuleiro na região. No Brasil inteiro existe, no mundo inteiro existe. Então a questão é só procurar essas pessoas. Aos poucos vocês vão achando, e aí usando todas essas dicas que eu dei até o momento, vão ser importantes. No caso do BGA, por exemplo, ajuda inclusive não só a jogar, mas a aprender sobre os jogos e ver se você vai gostar ou não dos jogos para na hora de comprar e tudo mais. E o restante para vocês conseguirem criar grupos, e quanto mais grupos são criados assim, mais pessoas vão ter acesso e mais pessoas vão conseguir jogar, assim como a gente hoje em dia, como eu disse, dificilmente, se eu quero jogar um dia e eu posso jogar um dia, dificilmente eu não vou conseguir jogar. Inclusive a gente já, as últimas 2 semanas, além de Root, a gente jogou Praga, que é um jogo mais pesado. Eu vou jogar o Village. Eu tô com vontade de jogar o Village, marquei com o pessoal, pronto, vou jogar o Village. É basicamente assim. Então é bem interessante e eu acho que essas dicas vão ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que a gente espalhando a palavra das políticas de mesa, vamos assim dizer, a gente vai conseguir fazer a multiplicação das pessoas que jogam o jogo de tabuleiro para todo mundo ter opção de pessoas para jogar. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido e até a próxima.